Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o Israel moderno. São perguntas que geralmente vocês fazem através das redes sociais e têm curiosidade de saber sobre o atual Estado de Israel. Por exemplo, qual a forma de governo desse Estado? Como é o parlamento deles? Qual o dinheiro que eles usam? Qual seria a capital de Israel? Tel Aviv ou Jerusalém? Estes e outros assuntos estão esperando por você agora, portanto não sai daí porque Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências e, como eu falei, hoje vamos tratar do assunto do Israel moderno, tirando muitas dúvidas que você tem a esse respeito. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu não posso deixar de oferecer para você inteiramente grátis um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Eu estou falando do guia de estudos do Evidências, que pode ser seu inteiramente grátis. Como adquirir? Basta ligar para a gente no horário comercial 0 Operadora 12 21 27 3121 ou deixar uma mensagem no nosso WhatsApp, que aparece aí também na sua tela. Você também pode, se quiser, olhar a página do biblia.com.br ou através do QR Code que está aí. Eu quero mandar um exemplar deste para você. Quem já estudou a história do Brasil sabe que o nosso país tem os seus brasões, os seus símbolos, que contam um pouco da nossa história, dos nossos valores, da nossa nacionalidade. Quem é brasileiro consegue identificar um símbolo da República ou, quem sabe, até as cores da bandeira. Israel, como é a terra da Bíblia, tem os seus símbolos, os seus brasões ligados intimamente à história sagrada. Um dos símbolos do Israel moderno está justamente aqui atrás de mim, é a menorá. E se você olhar as páginas da Bíblia Sagrada, a menorá aparece ali desde a época em que Deus ordenou a Moisés construir um tabernáculo, um santuário no deserto. E no primeiro compartimento desse santuário, no lugar santo, Deus mandou que Moisés fizesse um candelabro de 7 pontas, ou com 7 chamas, que era a representação do Espírito de Deus entre o seu povo. Esse candelabro especial do santuário depois passou para o Templo de Salomão, foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, depois esteve também no Templo de Jerusalém na época romana. Quando o templo foi destruído, esse candelabro desapareceu. Mas é interessante que se você for hoje à Itália, a Roma, você vai ver algo muito interessante ali. Num dos arcos do triunfo da cidade romana, você tem a cena do exército romano, comandado por Tito, levando de volta para a capital do império alguns utensílios que haviam sido roubados de Jerusalém ou confiscados durante a destruição do templo. E você vê os soldados romanos carregando no ombro exatamente a menorá. Os anos, os séculos se passaram e na criação do Estado moderno de Israel, a menorá continua presente no imaginário do povo, representando esse país. E eu tenho justamente esta obra de arte aqui, que vai ser melhor explicada para você no programa de hoje. E como ela me lembra detalhes da Bíblia. Ali, na base dela, você já tem uma inscrição hebraica que diz Shema Israel. Shema Israel é quase que um lábaro da identificação étnica, religiosa, cultural desse povo. Shema Israel é a ordem que Deus deu para os hebreus desde a época de Moisés. Ouve, ó Israel, seria a sua tradução. O Senhor Deus é único, o Senhor Deus é Deus. Shema Israel, ouve, ó Israel. É como se, através dos anos, o mesmo Senhor que apareceu a Moisés e chamou o povo à santidade e adoração, continua hoje chamando os seus filhos de volta. Ouve, ó Israel. E para entender detalhes desta menorá, desta obra de arte magnífica que está aqui, que aliás tem muitos simbolismos bíblicos relacionados a ela, eu vou contar com a colaboração do meu amigo aqui, o Dr. Udi Manner,
que é professor de História na Universidade de Haifa e que entende muito da história moderna de Israel. Professor, muito obrigado por estar conosco aqui no Evidências. Muito obrigado por me convidar e pela oportunidade. Muito bem. Udi, eu gostaria de saber, um israelense que chega aqui com sua família, automaticamente eles conhecem esta história bíblica, sagrada da menorá, quando vem esse símbolo? Como é essa relação? É muito difícil falar em nome de todo um povo, mas com certeza essas pessoas sabem o que é a menorá. Ela é como um símbolo bem bíblico, bem antigo. E mais ainda o 7, porque no calendário judaico tem também o Hanukkah, que é um candelabro que tem 9. Então, os judeus sabem diferenciar entre o 9 e o 7. Hanukkah é uma coisa e a outra história que não vou contar agora, apesar de que um dos símbolos aqui tem a ver com Hanukkah. E o outro é a clássica de 7, porque 7 é um número bem místico. 7 dias da semana, 4 semanas são 28 dias. Todo o calendário judaico depende de uma lua. Um mês lunar, por um lado, e por outro, um calendário solar. Porque, por exemplo, queremos que Persa saia diretamente na primavera e que saia no dia 14. Ou seja, nesse dia, na metade do mês. E como se faz isso? Temos que misturar o calendário lunar e o calendário solar. Com isso, estou voltando para a sua pergunta, que claro que sim, eles conhecem bem a menorá como um dos símbolos mais clássicos. Mas sim conhecem, porque muitos israelenses vão passear na Europa. Muitos israelenses vão a Roma. Todos os israelenses que vão para Roma, ou quase todos, vão até a famosa Porta do Tito para ver a famosa menorá e sabem relacionar as duas coisas. Esse é por um lado. Por outro lado, se você fizer uma pergunta a algum cidadão israelita comum, essa menorá específica, desde quando está, quanto pesa, quanto mede e muitas coisas, além disso, tinha muita política atrás disso. Temos, por um lado, um símbolo que une todo um povo e, por outro lado, já nos anos 50, esta menorá existe desde o ano 56. A Knesset, que logo vamos falar dela, o prédio está desde 1966. Então, por definição, esta menorá não estava aqui. E houve um momento em que nem pensaram em recebê-la, porque foi como um presente do governo, ou melhor dito, do povo britânico. Isso é muito interessante, porque havia muitos conflitos entre britânicos e Israel até o ano 48. E passam só alguns anos, já nos anos 50, juntam muito dinheiro, convocam um artista para fazer isso, e aí começa uma polêmica dentro do país. Se usa o termo que, segundo o judaísmo clássico, uma pessoa não poderia fazer uma estátua, porque é como idolatria. E mais ainda, se colocam símbolos, porque aqui tem Yeshayahu, tem Ermiau, tem Ronan Ben Zeká e também os Macabeus. Muitas coisas, em torno de 30 elementos da história judaica. Então se formou uma polêmica para ver se podíamos receber esse presente, porque é uma idolatria. E isso saiu como uma dúvida dos laicos, porque eles não queriam brigar com nenhum religioso e até porque todo mundo estava preocupado por construir uma nação. Não tinha tempo para esse tipo de brigas. No final, tudo terminou bem. Voltando à pergunta. Se você coloca aqui um israelense comum e ele começa a lhe perguntar, ele vai fazer o que normalmente a maioria faz hoje em dia. Abrir o Wikipédia e vai ler dados por dados, porque é muito complicado, muito complicado. Então, o artista que fez isso realmente colocou muito empenho de unir coisas, de fazer isso. Se a gente puder falar um pouco disso, ele tentou fazer uma simetria conceitual, ele não regeu sua obra através de uma linha do tempo, coisa que, para a gente que trabalha nessa área de história, de arqueologia, é fundamental a linha do tempo, o antes e o depois. Neste caso, ele não se importava com antes e depois. E mais, aí no fundo da menorá está o fato mais jovem, o menos antigo. Então, se supõe que o acontecimento recente está na parte de cima.
Mas não, ele falou que não, porque essa é a base. Como ele pensava. Bem, por um lado, a menorá está contando, está simbolizando 3.500 anos da vida de um povo. Isso por um lado. Pelo outro, o fato de, neste momento, a gente estar conversando entre nós sobre esse tema tem a ver com o fato de a gente estar falando dentro de um momento moderno. O momento moderno tem a ver com a construção do Estado judeu moderno, judeu atual. E então, para terminar, ele está procurando as contradições, ou melhor dito, as tensões, ou como os filósofos diriam, a dialética entre as forças ou os elementos opostos que têm a ver com a cultura judaica. E por isso que qualquer judeu tem a ver com qualquer ser humano. Por um lado, a força, por outro, o espírito, por um lado, as necessidades essenciais para viver, por outro, ir além da vida cotidiana, a carne e o espírito, etc. Tudo isso está aqui com elementos da história judaica. Como você vê, tem muitos elementos na resposta aqui que são familiares para aqueles que leem a Bíblia e também querem conhecer mais a história de Israel. Vamos começar por partes. Primeiro, a questão do número 7. Você vê que o número 7 realmente, em toda a Bíblia, é um número que simboliza a perfeição. Como ele disse, Deus criou o mundo em 7 dias. Você tem justamente também no Novo Testamento, você vai ao livro do Apocalipse, várias vezes o 7 aparece, como 7 selos, 7 trombetas, 7 cartas. Jesus disse que deveríamos perdoar o nosso próximo até 70 vezes 7, ou seja, 7 é um número que representa a perfeição do ponto de vista religioso, bíblico e também conceitual. Você percebe também que existe uma dialética e quase um paradoxo aqui nesta menorá, porque, por um lado, ela mostra a fraqueza e a força. Ela mostra o passado e o presente entrando em dialética. E o que é dialética? Dialética é justamente um diálogo especial onde um acaba pegando a parte do outro e o outro a parte do primeiro. Agora você vê que interessante. Aqui nós temos um outro embate do Israel moderno que você vai entender melhor com as explicações que o professor Udi vai nos dando aqui. Que é justamente como Israel trabalha ou convive com ideias polarizadas. Existe uma velha piada que os próprios judeus contam, que se você tiver 3 judeus discutindo, vão sair 4 opiniões. Ou seja, Israel lida bem com situações diversas e pensamentos diferentes uns dos outros. E aqui você teve essa situação até certo ponto polêmica ou desafiadora, porque alguns religiosos podiam pensar que a menorá seria um símbolo de idolatria, você estaria colocando uma imagem aqui. Por outro lado, outros mais nacionalistas podiam dizer, mas vamos colocar como símbolo do país algo feito por britânicos, encomendado pela Inglaterra, um país que necessariamente não ajudou tanto na criação do Estado de Israel, feito por alguém que nem israelense era. São perguntas que foram fazendo. E no frigir dos ovos, a obra de arte acabou vindo parar aqui, bem em frente ao parlamento de Israel. Uma coisa que me chama a atenção da língua hebraica, tanto do tempo bíblico, do hebraico bíblico, como o hebraico moderno, é que o hebraico, pensando no mais antigo, é uma língua muito concreta. Se você for olhar em termos de vocabulário, o hebraico usado na Bíblia tem muito menos palavras do que um idioma moderno como o português ou o inglês, por exemplo. Só para você ter uma noção, o português moderno tem em torno de 240 mil palavras registradas em dicionário. Porém, o hebraico bíblico tem perto de 8 mil palavras. E muitas vezes as palavras e os verbos do hebraico bíblico são formadas a partir de 3 letras. E dessas letras você faz vários vocábulos. Por exemplo, a palavra amém vem da mesma raiz de aman, nisto eu me firmo, coisas firmes, emuná, certeza, firmeza, fé. E assim também nós temos outras palavras que estariam por detrás desse lábaro Shema Israel, ouve, ó Israel. Eu vou pedir ao Yudi para explicar para a gente qual o sentido desse ouve Israel no hebraico. 3 palavras que têm a ver com o Shin, Men, Ain. 3 letras, Shin, Mem, Ain. A primeira palavra é Shema, que significa ouvir, e a segunda é Ma'ashmaut, que quer dizer significado. E a terceira é Mishmaat, que quer dizer disciplina, ou falando de dialética,
Olha como se relaciona nesses três conceitos que vêm da mesma raiz. Quando um está ouvindo e entendendo o significado do que está ouvindo, dele mesmo nasce uma disciplina. Agora, em qualquer outro idioma latim, eu preciso usar distintas palavras que vêm de outros campos etimológicos. Em hebreu, temos da mesma raiz, shim, men, ain, ou seja, chamar, depois mashmaut e logo mishmat. Para mim é um conceito que, apesar de eu ser laico, para mim é a coisa mais fundamental para a minha vida pessoal e como para a minha vida familiar e como parte de uma sociedade e de uma nação. Você percebeu? Eu acho que esse conceito é importante para quando você estiver lendo a Bíblia, em português mesmo. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus é Deus. Você entende que esse ouve não é meramente usar o ouvido e escutar. Não é meramente ficar com medo porque Deus falou. Implica em prestar atenção na sua palavra, refletir sobre ela, buscar o significado. Olha a riqueza que está por detrás do idioma original. Por isso que eu costumo repetir sempre nas minhas palestras e aulas que Bíblia não é um livro para ser meramente lido. Você tem que estudar, se aprofundar, mergulhar no livro sagrado. Aliás, já que ele falou de Shema, com toda essa explicação etimológica, você se lembra do profeta e juiz de Israel, Samuel? Muito bem, Samuel vem também da palavra Shema, Shmuel, aquele que foi pedido, requisitado a Deus, que o Senhor, que ouviu a Deus, porque Samuel ouviu a Deus, e Ana também, quando queria ter um filho, solicitou ao Senhor. Por isso que quando esse menino nasceu, ela colocou nele o nome de Shmuel, ou seja, ouviu ao Senhor, deu significado à sua vida. Quanta coisa importante a gente aprende através destas etimologias, desse contexto sobre a Bíblia Sagrada, e é isso que o Evidências quer fazer, trazer todo esse conceito para você que está nos assistindo nesse momento. Mas outra coisa muito interessante falando da dialética do judaísmo, no famoso livro Êxodo, no momento mais dramático, quando Moisés está lhe entregando a Torá, o povo diz, nasce venishma, que significa vamos fazer e vamos escutar. A partir disso, os sábios vêm muito mais na frente e falam que a pauta mais importante no judaísmo é antes fazer e depois perguntar. Mas não é assim. Porque no livro de Deuteronômio, quando Moisés está repetindo o conto de toda a saída de Egito, quando ele chega a descrever esse momento dramático da entrega da Torá, ele coloca os verbos ao inverso. Diz que o povo falou veshmano, versilo, quer dizer, antes ouvíamos e logo fizemos. Então, quem tem a razão? Eu, como judeu laico, para mim os dois têm a razão, porque tem coisas que um tem que fazer e depois pensar, e tem coisas que um tem que pensar e depois fazer. Não é uma questão de quem tem a razão, e essa, para mim, é a melhor dialética da Torá. E ele está correto, porque se você olhar bem na vida, um exemplo que podemos dar seria o seguinte: quando um pai dá para uma criança uma ordem, olha, não coloca o seu dedo na tomada, ele precisa explicar. Não é? Ou se está atravessando a rua e vem um carro, não dá tempo de explicar, corra porque o carro está vindo, você vai para o hospital, vai machucar. Não, ele tem que pegar a criança e puxar, vem agora, não dá tempo de explicar. Porém, há momentos na vida em que o pai vai ter que explicar, meu filho, é para o seu próprio bem que eu estou pedindo isto e isto para você. Assim também na vida daquele que tem uma relação com Deus. Na visão judaica, nós temos, por exemplo, duas situações de mandamento. Quando a criança ainda está sob a tutela dos pais e até os 13 anos de idade, ela obedece porque os pais falaram. Eles apenas repetem a tradição e ela obedece sem muito entendimento. Porém, aos 13 anos, tem a cerimônia do Bar Mitzvah, que é quando o menino, de certa forma, adquire maturidade ou situação adulta no judaísmo. E é por isso que o Bar Mitzvah é o momento em que ele vai publicamente ler pela primeira vez a Torá, as Escrituras, e ele vai agora ser alguém que tem maioridade dentro da religião. Não é por menos que a palavra Bar Mitzvah significa em aramaico o filho do mandamento, o filho do preceito, porque até então ele obedecia na situação de Êxodo. Ele obedece aquilo que ouve.
Agora, depois do Bar Mitzvah, ele ouve e então ele obedece. Percebeu a dialética entre os dois momentos no judaísmo? Você está vendo como isso é enriquecedor para ajudar você a compreender a própria Bíblia Sagrada? Udi, então, para fechar isto, me chama a atenção que nesta menorá, que eu sei que é um símbolo, mas o elemento que está ligando tudo ali é justamente os 10 mandamentos. Qual é a relevância dos 10 mandamentos para o povo de Israel hoje, de maneira geral? Eu acho que os mandamentos, os 10 mandamentos, pertencem a todos. Ou seja, tem um significado que continua sendo universal. Porque, olha, por um lado temos a Torá e todos os símbolos e a história do povo judeu. Por outro lado, o povo judeu está ou é o protagonista ou é o porta-voz de uma ideia universal. Porque só existe um Deus, e só existe um mundo, e existe só um universo. Então, se a palavra divina tem a ver com algo, então tem a ver com todos. E claro, tem coisas que os judeus falavam, por exemplo, que tudo o que tem a ver com kosher, com a comida, esse é uma dor de cabeça que pertencia somente a eles. Mas os 10 mandamentos, respeitar os pais, não matar, crer em Deus, etc., etc., não roubar, são coisas que servem como a base de qualquer civilização. E que pena que o ser humano ainda, nem em Israel, pode totalmente comer, viver de uma forma completa, sob o controle dos 10 mandamentos. Porém, são importantes como uma estrela do norte, como a gente costuma dizer. Bom, agora que nós falamos um pouco sobre as bases do Israel moderno, que tal conhecer um pouquinho sobre a forma de governo de Israel? Então quero convidar o Udi para que nós possamos ir juntos até a frente do parlamento, para que você conheça onde está o governo de Israel e como ele funciona. Vamos lá? Não. Agora nós estamos em frente ao parlamento israelense, do governo de Israel. E você quer ver as relações entre a história presente e a história passada? Já vou dar algumas para você aqui. A palavra para parlamento em hebraico é a palavra Knesset. Agora, olha que interessante. Knesset, em hebraico, significa assembleia, reunião de pessoas. Você já ouviu falar nas sinagogas, que Jesus ia à sinagoga, a sinagoga dos judeus? Até hoje usamos a palavra sinagoga em português. Mas você sabia que a palavra sinagoga não é como os próprios judeus do passado chamavam a sua casa de oração? Sinagoga é uma palavra que vem do grego. Os gregos é que davam esse nome para o lugar de orações e reunião dos judeus. Porque naquele tempo, estou falando dos tempos da Bíblia, o grego era a língua franca, a língua que se falava no mundo inteiro, não era o latim. Então a palavra sinagoga no grego significa sim, com, indo em conjunto com alguém, ago, que é o verbo conduzir. Então sinagogue, aqueles que seguem juntos. Aí veio a palavra sinagoga. Mas na língua hebraica, a língua antiga, eles chamavam a sinagoga de Beit Knesset, a casa da assembleia, a casa da reunião. E você vê que justamente este é o nome que hoje é usado também para o parlamento. Quer ver outra coincidência? Aliás, não é apenas uma coincidência, mas é proposital. Aqui você tem 120 cadeiras de parlamentares. E no tempo também do antigo Sinédrio, da época de Cristo, da época do Segundo Templo, você também tinha 120 anciões do povo. Você vê as conexões entre a Bíblia e a modernidade? Agora, Udi, falando nisto, hoje, qual é a forma de governo de Israel? É presidencialista, parlamentarista, há presidente, há primeiro-ministro? Qual é a forma de governo de Israel hoje? Uma palavra só, parlamentarista. O sistema é parlamentarista. Como você falou perfeitamente bem, são 120 deputados que são escolhidos por todo o povo. Não tem eleições regionais. Todo ou qualquer cidadão tem um voto, que vale como voto do seu amigo, e os votos vão sendo contados, e à base disso existem listas, tem partidos, tem listas de partidos que estão se candidatando antes das eleições, e quando terminam as eleições, pela porcentagem, imagina que o partido X teve 25% dos votos. Então ele tem direito a ter 30 bancas no parlamento.
e assim sucessivamente. Esses são, digamos, os pontos principais. Mas depois temos que formar um governo, porque não se pode ter um país sem governo. Então, como se forma um governo? Os partidos têm que formar uma coalizão. E por isso, talvez o número 120, que parece ser não muito inteligente, comparando com, por exemplo, as 535 bancas que tem no Congresso americano, é um número ímpar, o qual deixa a possibilidade de ter sempre uma resolução. No caso do parlamento histórico, são 120. Teoricamente, pode ter um empate, mas não é assim. Claro que pode acontecer, mas normalmente, desde a criação do Estado, sempre teve a coalizão. E a coalizão sempre são 61, pelo menos 61. E como se chega a esse número mágico de 61? Pois eles vão unindo forças e quando as pessoas perguntam quem ganhou as eleições em um sistema presidencial, então, por exemplo, na Argentina, ganhou fulano e perdeu ciclano. Em Israel não existe isso. Não pode se perguntar quem ganhou as eleições porque ninguém ganha. Todos perdem, ou melhor dito, nem perdem, nem ganham. Por exemplo, o partido que ganhou o máximo de votos, digamos que são 31 pessoas. Da mesma forma, estariam faltando 31 pessoas para inteirar os 61. Então, teria que fazer concessões. E para mim, isso é o espírito da democracia. Quanto do judaísmo, chegar a um meio termo, porque todos têm razão. Quase ninguém fala estupidez. E menos na política. Todos têm razão. Um que fala que temos que ter melhor economia, a iniciativa privada, tem razão. E os que falam que a economia tem que ser rígida pelo Estado, porque tem muitos objetivos nacionais, também têm razão. Então temos que chegar na concessão que disso se trata o sistema israelense. Bom, temos muita coisa ainda para você conhecer. Você viu que o assunto é extenso. Então vamos fazer o seguinte, nosso tempo por hoje está ficando por aqui, mas semana que vem, no programa Evidências, vamos continuar conversando sobre esse assunto, sobre o Israel moderno. Portanto, não perca o nosso encontro. Até lá!